Ok, obrigada, Carla, Samires, professor Edilson. Bom, eu vou projetar aqui a minha apresentação. Muito provavelmente eu não vou conseguir, vocês não vão conseguir me visualizar. Vai ficar só a apresentação mesmo, mas fica aqui uma apresentação inicial. Meu nome é Ingrid, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde pública e saúde da família, e tenho mestrado em enfermagem, né? Já vimos há um tempo trabalhando nesse mundo dos concursos, né, em que eu estou responsável pela disciplina de Sistema Único de Saúde. Então, deixa eu só projetar, né, minha apresentação para todos. Se alguém puder falar aí, se está projetando direitinho, por favor. Consegue olhar direitinho? Tá tudo certo? Ok. Bom, pessoal, então, nessa minha fala final, né, trazendo aqui esse terceiro momento, que a gente vai falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. Na verdade, a minha preocupação inicial aqui com vocês era de trazer um raio-x da banca, né, para a gente se situar. O candidato, a gente precisa ter uma organização, primeiramente, né, de saber onde é, qual é o solo que está pisando. Muitas vezes a gente se inscreve em um concurso, né, vê aquele número de vagas, vê um salário muito chamativo, mas esquece do principal, que é a organização, né? Esse é uma preocupação que eu trago aqui para vocês, mesmo sendo o primeiro encontro, né? Mas eu acho que é importante a gente enfatizar algumas informações. O professor Daniel Colares trouxe algumas informações desse tipo, mas aí eu venho para reforçar, né? Que concurso estamos fazendo? É para a Fundação Regional de Saúde do Ceará, a FunSaúde, né, criada recentemente pelo governo do estado. Qual a nossa banca, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, pensem sempre ao estudar, lembrem-se de direcionar o seu estudo para a banca em específico, né? Quando a gente direciona o nosso estudo, as coisas tendem a fluir com mais facilidade, com mais entendimento e claridade, certo? Período de inscrições, 12 de julho a 19 de agosto. E aí eu deixo muito bem destacado o período de isenção, que será agora de segunda a quarta-feira. Então, dia 12, dia 13 e dia 14 de julho. Não se esqueçam do período de isenção. Para quem está aí com um dinheirinho apertado, é interessante, né, garantir a isenção. E a data provável de aplicação da prova objetiva será dia 24 de outubro, né? Muito provavelmente, obviamente, lá na capital, Fortaleza, e a depender do número de inscritos, existe a possibilidade também de descentralizar para outras cidades, né? A gente sabe que será um concurso muito visado, será de alto nível, é um concurso que todo o Brasil está de olho e nós estamos aqui para lhe melhor direcionar, tá ok? E aí eu trouxe aqui os locais de lotação, muita gente também não toma esse cuidado, né, de saber para que é mesmo esse concurso, onde é que provavelmente você vai trabalhar. E aí temos o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital de Messejana, Hospital Infantil Albert Sabin, Central de Regulação, Centro de Especialidades Pediátricas e, enfim, a sede da FunSaúde. E aí eu coloquei esse local de lotação, lógico, para a gente se situar, mas para você, candidato, já ter um olhar sensível para o perfil que pode ser, né, as questões dessa banca. Vejam que os locais de lotação estão voltados essencialmente para a atenção secundária, terciária, né? Então, você já preste atenção dentro do seu estudo, você fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro, enfim, seja qual for a sua área de atuação, lembre-se de voltar à sua específica para principalmente esse campo, né, esses níveis de atenção. E falando em voltar ao nosso estudo, lembrando, como é que se dá o conteúdo da prova? Então, nós temos 30 questões do nosso conteúdo específico, que tem peso 2. Então, você que é fisioterapeuta, por exemplo, sabe que vai ter que ter uma dedicação, né, especial para a sua específica, sabendo do peso que tem essas 30 questões, né? Além disso, contamos na prova com 10 questões de português,
10 questões de raciocínio lógico, 10 questões de atualidade e 10 de legislação do SUS, que aqui é onde a gente se encontra. É aqui o nosso esteio, né? Toda vez que nós formos nos encontrar agora, semanalmente, temos aqui a nossa missão diante da legislação do SUS, tá certo? Falando em legislação do SUS, ainda se tratando do nosso edital, que é um cuidado que vocês têm que ter, primeiro, já leram o edital, já baixaram, isso eu tenho certeza. Já tem noção do que quantas questões são, do que é que vai cair. Isso é um cuidado que muita gente às vezes deixa passar despercebido, e é por isso que eu estou aqui enfatizando para vocês, certo? Dentro de SUS, o nosso edital, tanto para o nível superior quanto para o nível médio, traz aí pelo menos 14 principais itens que eu gostaria que vocês lessem comigo, né, para poder já fixar o que é que realmente a nossa banca vai cobrar da gente, o que é foco da nossa banca, para a gente poder direcionar o nosso estudo. Então, como primeiro item, nós temos Sistema Único de Saúde, princípios, diretrizes, estrutura e organização, políticas de saúde, estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com o serviço de saúde, níveis progressivos de assistência à saúde. Então, veja que o primeiro item, ele já chega chegando, como a gente costuma utilizar essa expressão. Eu vi que na aula do professor Vitor, ele já deu, pessoal, uma noção muito importante do que é a FGV, né? É uma banca respeitada, já muito consolidada, né, nesse mundo dos concursos, e exige, sim, da gente um nível de aprofundamento muito importante. Como toda e qualquer banca, concurso, vai haver questões de níveis alto, intermediário e baixo. Mas a FGV em si, ela pega a gente em certos momentos que requer uma atenção, uma leitura mais cuidadosa, e é isso que a gente já está sinalizando para vocês, tá certo? Outro item, políticas públicas do SUS para a gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos. Além disso, dentro do nosso, né, setor SUS, a gente vai ter sistema de planejamento do SUS, tanto estratégico quanto normativo, isso eles cobram bastante. Direito dos usuários do SUS, participação e controle social, ações e programas do SUS, legislação básica do SUS, política nacional de humanização, e aí se você tiver com algum papel, anotando alguma coisa, pode grifar política nacional de humanização, tem sido bastante o foco da FGV em especial. Além disso, a Constituição Federal, com seus artigos 194 ao 200, a gente situa, né, volta lá para os marcos jurídicos iniciais, de que os artigos 194 ao 200 são ali os artigos que transitam no campo da saúde e que merecem nossa atenção. Se você puder grifar esses artigos, faça isso, que com certeza você vai ter uma ligação maior com o perfil de questões da sua banca, e nós vamos ver daqui a pouco, certo? Além disso, as leis, né, 8.142 e a Lei 8080, ambas de 1990, é importante que o candidato tenha em si esses marcos jurídicos, do que é que trata essa lei, quais são os principais artigos, porque, pessoal, eu já adianto também que nossa prova está prevista para outubro. Nós temos um bom tempo, mas se nós não estudarmos com um certo direcionamento, nós tendemos a um certo fracasso, né? A um resultado não tão bom. Porque é isso que a gente tem a nossa preocupação aqui com vocês, direcionar. Então, eu diria que, por exemplo, na Lei 8080, dos artigos 15 ao 18 seriam dos principais, em que vai tratar das competências de cada esfera de governo, do que é a competência, primeiro, o que é competência do Estado, município, da União, depois o que é competência só da União, depois o que é competência apenas do Estado e apenas do município. Isso vocês vão ver que a Banca FGV gosta bastante, né? Além disso, a RDC número 63 de 2011, que fala sobre as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, também tomem nota dessa RDC. A resolução do Conselho Nacional de Saúde 553 de 2017, que trata da Carta
dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, né? E, por fim, a RDC 36, né, de 2013, que trata da segurança do paciente, e a organização do sistema de saúde do Ceará, né? As metas, os programas e ações de saúde. Isso é bem inusitado para o edital, né? Tratar especificamente desse sistema de saúde do nosso estado, mas faz todo sentido, né? Nós vamos prestar um concurso para o estado, então é esperado do candidato esse domínio, né, do conhecimento acerca do sistema de saúde. Quais as metas do estado do Ceará? Quais os principais programas e ações de saúde? Programa Mais Infância, entre outros. Isso será foco das nossas aulas também. Então, aqui nós temos um apanhado geral dos 14 itens, né? Quando, de uma maneira um pouco superficial, né, para essa aula, eu fui olhar o perfil das questões relacionadas à SUS da FGV em si, a gente trata justamente disso, da Lei 8080, as políticas de saúde, falamos da evolução histórica do SUS, por isso a importância de nós sabermos, sim, os marcos jurídicos e legais, porque esses marcos jurídicos legais descrevem, representam toda a evolução da história do SUS e as políticas de saúde, participação e controle social, e a gente tende a ter um pensamento dessa participação e controle social apenas da Lei 8.142. Entretanto, nós temos outros marcos jurídicos que foram foco da FGV, como a Resolução 453 de 2012, que descreve, que consolida bem, né, o que já está ali determinado na Lei 8.142. Por isso a importância de eu estar descrevendo essa resolução para vocês, né? Além disso, Constituição Federal, como eu falei, os artigos 194 ao 200, também é foco da FGV. E aí, dentro dessa Constituição Federal, ela traz um foco para a Seguridade Social. A Seguridade Social vai ser iniciada, né, teorizada inicialmente na Constituição Federal, por meio do artigo 194 a 195, e também organização do sistema de saúde e planejamento em saúde. Como eu estou dizendo a vocês, essa é um nosso situar que a gente pode fazer inicialmente para vocês, para um primeiro encontro, de uma maneira bem objetiva. Eu trouxe essas informações para vocês. E agora nós vamos nos deter à resolução de algumas questões da banca FGV, tá certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai lendo com uma certa calma, né? São 8 questões, mas as questões de SUS exigem aí um debruçar importante sobre cada alternativa, e aí vocês fiquem à vontade para algum questionamento, certo? Podem ligar o microfone, ou podem lançar aqui no bate-papo também, tá certo? Carla, você pediu para fazer um print de quê? Estou aqui acompanhando por outro computador. Seria esse daqui? Ok, é isso mesmo, viu? Batam um print desses temas centrais do que tem sido cobrado na FGV, lembrando que são temas essencialmente cobrados. As bancas de... Professora, uma pergunta. Oi, Essa evolução da história do SUS vai estar incluída a história da reforma sanitária? também, Uhum, também vai estar obrigada. incluído, tá? É isso que eu ia dizer a vocês. Todo o concurso público, eles têm que atender a um princípio chamado princípio do ineditismo. O que é que diz esse princípio? Aquela questão vista pelo concurso da FGV em 2020, a mesma questão não pode estar, obviamente, cobrada num concurso agora em 2021. Ingrid, mas acontece demais, né? Assim, haver uma semelhança entre questões que foram, né, cobradas em prova, mas é isso que eu estou dizendo a vocês. Há o princípio do ineditismo, e aqui tem um compilado do que essencialmente a FGV gosta de cobrar. Mas todos aqueles outros itens do edital, que são 14 itens só para o SUS, a gente vai também se debruçar, tá? E respondendo à questão, essa evolução histórica também vai contemplar a reforma sanitária, tá bem? Vamos lá para a resolução, já são 4h20. Aqui nós temos uma questão simples, mas que a banca às vezes gosta de fazer aí uma,
como é que eu posso dizer? Uma casca de banana, propriamente dito, né? Em que diz assim, lembrando que esse é uma prova de 2015, né? Da Prefeitura de Cuiabá, que tenha como foco, né, a área de atuação contador. Mas aí lembrando que quem for o pessoal aí do nível médio, o SUS também vai cair. Então, por isso a importância da gente trazer de uma maneira geral. Vamos lá. Primeira questão. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Relacione cada nível de atenção à saúde ao respectivo tipo de estabelecimento de saúde. E aí eu gostaria que vocês lançassem aí no bate-papo a ordem que vocês julgam ser a correta, tá? Por exemplo, o item 1 fala da atenção básica. A atenção básica é o hospital, é o centro de saúde, é uma policlínica. Gostaria que vocês trouxessem aí a sequência, né, que julgam ser correta. Lembrando que esse estilo de questão de julgar itens, né, é muito comum da FGV. E aí vamos participar, meu povo. 3, 1, 2. Professor Edilson tá aí falando. 3, 1, 2. É isso mesmo? 312, professor. Ok, vamos lá. O hospital, ele obedece, né, a organização de um nível de atenção chamada atenção terciária. E aí, eu vou só enfatizar aqui para vocês que hospitais são esses, né? É o hospital de grande porte, de alta complexidade. O nível terciário são representados por esses hospitais, sendo que na atenção secundária nós também encontramos os hospitais. Na atenção secundária, nós temos as UPAs, né? E os hospitais também de atendimento especializado, só que nessa atenção secundária, a complexidade se dá de forma mediana. Talvez algumas pessoas tenham se confundido que, por exemplo, o hospital seria o número 2, né? Já atendendo a esse pensamento. Mas o hospital, ele tanto vem para um nível secundário quanto para o nível terciário, de modo que no nível secundário é um hospital de média complexidade, né? E também se encontram as UPAs, as unidades de pronto atendimento, e na atenção terciária, atenção especializada, tem aí os hospitais de grande porte, que esses hospitais de grande porte também podem até ser subsidiados pela esfera privada e pelo Estado, certo? A atenção básica encontra-se no centro de saúde, né? Isso é uma questão muito clara. A atenção básica tem aí como preferencial porta de entrada ao SUS, e a gente sempre reflete por que é a porta preferencial. Porque ali, quando o paciente tem ali acesso ao SUS, cerca de 80% dos problemas de saúde apresentados podem ser solucionados a nível da atenção básica. Por isso também que nós falamos que a atenção básica é a porta de entrada preferencial ao SUS. Além disso, nós temos a policlínica, que ela aí vem como atenção secundária. Tá certo? Então, o item letra D é uma questão muito tranquila, mas que para alguns, a depender do entendimento, né, e profundidade, pode haver aí uma certa confusão, alguma troca, né, dos conceitos, mas fica aí a nossa primeira questão. A segunda questão, nós vamos falar essencialmente sobre a Lei 8.142. Vamos lá. As opções a seguir apresentam, segundo a Lei 8.142, condições para o repasse regular e automático dos recursos do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde aos municípios, à exceção de... Então, o que é que ele está pedindo? Ele já está exigindo de você um conhecimento de que, para haver o repasse, né, regular e automático dos recursos do Fundo de Saúde, existem algumas prerrogativas. Mas, dentre essas alternativas,
não é uma prerrogativa para que haja esse repasse. Então, letra A, existência de um fundo de saúde, será que é uma prerrogativa, né, para haver esse repasse regular e automático dos recursos? A existência de um conselho de saúde, a apresentação do plano de saúde, celebração de convênio entre órgãos executivos e letra E, a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. E aí, o que é que vocês acham aí? Já tendo esse entendimento lá da Lei 8.142. Vejam só, não faz parte dessa prerrogativa. Será que eles não têm que ter um plano de saúde? Vamos pensar direitinho? Vejo que as pessoas estão falando letra C, letra D. Bom, pessoal, vamos lá. É necessário, sim, são pelo menos 6. Deixa eu ver aqui. Tem que ter o plano, sim, Carla, isso mesmo. São necessários pelo menos 6 condições para haver esse repasse, né? Então, o município quer receber determinado repasse, né, de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde. Então, o município ele tem que apresentar o fundo de saúde, né? Além disso, o município tem que ter o conselho de saúde, tem que apresentar também o plano de saúde. Essa celebração de convênio entre órgãos executivos não faz parte dessa condição, certo? Infelizmente, não faz parte. E, por fim, o município também tem que apresentar uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Ingrid, onde é que mesmo está definido o que está mesmo definido, né, essas condições lá na Lei 8.142. Professor Edilson, daqui a pouco nós vamos melhor descrever do que se trata, certo? O plano de saúde, o fundo de saúde e essas demais prerrogativas, essas condições, tá certo? Bom, então, só reforçando, né, lá na Lei 8.142, em seu artigo 4º, ele fala quais são essas condições: o fundo de saúde, o conselho de saúde, o plano de saúde, relatório de gestão que permita o controle e entrada, né, o controle do que trata o parágrafo 4º, na verdade. 5º, a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. E 6º, uma comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para a sua implementação, tá certo? O plano de saúde, Edilson, ele se faz como um instrumento básico de planejamento para o repasse. Nós vamos ver mais na frente do que é, de fato, esse plano de saúde, né? O que é que estabelece, mas eu adianto que é isso. É um instrumento de planejamento de gestão, né? É parte integrante do plano de saúde, faz parte também dessas prerrogativas para que possa haver esse repasse aí financeiro, tá certo? Bom, aqui nessa questão a gente pode destrinchar melhor, tá certo? A terceira questão diz: o SUS conta com alguns instrumentos de planejamento que devem ser elaborados e usados pelos gestores como orientação para a execução das ações de saúde. Então, vejam que o enunciado já traz aí instrumentos de planejamento. Então, a gente já foca para o que é, de fato, um instrumento de planejamento de gestão no SUS. E aí ele pede: assinale a opção que indica um instrumento que concretiza o processo de definição e programação das ações de saúde em cada município e norteia a alocação dos recursos financeiros para a saúde. Então, essa lei orçamentária anual, ela é um instrumento que define e concretiza o processo de definição e programação das ações de saúde em cada município. O que é que vocês acham?
Na letra B, nós temos o Plano Diretor de Regionalização, que é o famoso PDR, né? Também se insere como um instrumento que a gestão se utiliza para o planejamento, né? Da gestão em saúde. O item C, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, o Plano de Saúde e a Programação Pactuada Integrada. Então, qual é o conceito que ele está pedindo? O instrumento que concretiza o processo de definição e programação das ações de saúde em cada município e norteia a alocação dos recursos financeiros para a saúde. Pessoal, o gabarito dessa questão é a letra E. Eu sei que o nosso entendimento voltado para os instrumentos de gestão, ora podem ser confusos, mas a gente pode se nortear bastante, tomando atenção, trazendo para um marco jurídico, né, que tem aí a questão. Do que se trata essa programação pactuada integrada, né? Tem por objetivo organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados à assistência da população própria e das referências recebidas de outros municípios. Então, esse é o que diz respeito à PPI, Programação Pactuada Integrada. O que é essa lei orçamentária anual? A lei orçamentária anual, ela estima receitas e fixa as despesas do governo, seus poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, empresas das quais o poder público detenha direta ou indiretamente a maioria do capital com dinheiro, com direito a voto, e, enfim, vem da iniciativa do Poder Executivo e tem uma periodicidade anual. Já o Plano Diretor de Regionalização, que também é um instrumento de planejamento da gestão, ela é a parte integrante do Plano de Saúde Estadual e tem como função organizar de forma regionalizada e hierarquizada a assistência à saúde. Então, se ele é parte integrante do Plano de Saúde Estadual, e aqui nós estamos falando de município, então a gente já elimina o Plano Diretor de Regionalização, certo? Lembre-se que o plano Diretor de Regionalização está ligado aí à administração estadual. O que é essa lei de diretrizes orçamentárias, né? Compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital, prioridades da administração pública, para o exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Então, essa lei orçamentária anual que a gente viu na letra A, ela vai ser delimitada por essa lei de diretrizes orçamentárias, certo? E aí, por fim, o que é esse plano de saúde, né? Que é um instrumento de gestão que consolida em cada esfera de governo o processo de planejamento na área de saúde para um período de 4 anos, compondo a base das atividades da programação de cada nível de gestão do SUS. Ou seja, o município tem um plano de gestão, o estado tem um plano de gestão e a União tem esse plano de saúde, tá certo? E aí, por fim, o nosso gabarito, programação pactuada integrada. Eu não estou vendo muito bem, confunde mesmo com o PPI, viu, Carla? Mas a gente precisa só ver o marco de fato, né? Quem vai indicar o caminho para quem prosseguir. Então, a gente precisa tratar de fato cada conceito de uma maneira muito clara, muito calma. E onde vão estar essencialmente? Lá na Lei 8.142, mas nós temos outros dispositivos, outros marcos jurídicos que nos ajudam a melhor compreender, certo? E é isso que a gente vai trazer nas próximas aulas também. Mas aí já fica essa noção de que gestão, planejamento e gestão é foco da FGV, sim, e ele vem trazendo justamente esses instrumentos, ele gosta de trazer o conceito de cada instrumento. E aí a gente faz essa conceituação bem mais tranquila para poder fazer a resolução das questões, certo? A questão número 4 já é uma questão bem mais tranquila, né? Ele bem terceira série mesmo, de completar lacunas, mas aí ele traz. Leia o fragmento a seguir.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e a gente vai lá para as alternativas, que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e ao estabelecimento de condições que assegurem o acesso e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua proteção e recuperação. E aí, de uma maneira muito tranquila, gostaria que vocês me ajudassem aí a completar, né? Quando se fala de políticas econômicas, nós estamos falando também de políticas sociais, então aí nós já eliminamos a alternativa D e E. Letra A. Letra A, muito facilmente, muito tranquilo, não é assim? Quando a gente fala de acesso, a Constituição Federal é muito clara, né, em falar em acesso universal, não tem nada que se refere a um acesso precoce ou restrito, portanto, eliminamos a alternativa B e C, e por fim resta a alternativa A, né, que fala políticas econômicas e sociais, acesso universal e igualitário para, para as ações e serviços, né, para a sua pró-pró-ré. Eu sempre coloco assim para os candidatos, pró-pró-ré. Então, promoção, proteção e recuperação. Uma questão muito tranquila, mas que, a depender do nosso nível de entendimento, a depender da nossa tensão lá no dia da prova, isso, Carla, a gente tende aí a se confundir, a ficar emocionado e não dá certo a coisa, mas aqui fica só constando, né, que também existe esse nível de questão, como a gente falou. A FGV é uma banca muito respeitada, né, muito consolidada aí no mundo dos concursos, mas pode vir também com questões muito simples como essa, e a gente não pode perder, não é isso? Na quinta questão, também obedecendo já esse estilo de item 1, 2 e 3, julgue o item, é muito comum na FGV, ele traz, considerando o que dispõe a Constituição Federal de 88 acerca da saúde, analisa as afirmativas a seguir. Então, quando a gente fala de Constituição Federal de 88, vocês já lembrem dos artigos. Artigo 94, 195, 196, 197, 198, 199 e 200. O artigo 194 a 195 vai tratar essencialmente da Seguridade Social. O artigo 96 é aquele artigo clássico, né, de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, em que nós falamos da universalidade e do conceito ampliado de saúde. O artigo 97, só rememorando, fala que a saúde é pelo Estado e iniciativa privada, fala da regulamentação da participação da iniciativa privada, fiscalização e controle. O artigo 98, também muito importante, vai tratar das diretrizes do SUS, né, uma aplicação mínima de recursos, são muito importantes, foco de concurso também das nossas questões. O artigo 99 vem aí complementar, falando sobre a participação da iniciativa privada, né, no Sistema Único de Saúde, e o artigo 200 vai trazer as competências do SUS. Então, situando-se quanto a esses artigos, vamos ver o que é que ele traz aí. No item 1, as ações de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. O que é que vocês acham quanto a esse item 1? É isso mesmo? Tem relevância pública, essas ações? Cabe ao poder público, sim, sobre a regulamentação, fiscalização e controle? Olha aí, Carla dizendo que é verdadeiro. É verdadeiro. Isso. É o famoso REFICO, né? Regulamentação, fiscalização e controle, Carla. Muito bem. O item 2. Então, o item 1, ok. O item 2 diz: o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. O que é que vocês acham desse item 2? Verdadeiro também? Tem essas outras fontes mesmo? Que fontes seriam essas? Então, o item 2, verdadeiro.
O item 3, a diretriz mais importante do SUS é o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Será que o atendimento é realmente uma diretriz do SUS, o atendimento integral? Vamos lá, estou querendo ver a participação de vocês. Só para a gente ver aí o nível de entendimento, o nível de apropriação. Pessoal, o atendimento integral se faz sim, né, como uma diretriz, mas a banca foi bem, assim, minuciosa, né, foi bem traiçoeira em querer dizer que essa diretriz é uma das mais importantes. Em nenhum momento do documento, né, desses marcos jurídicos, existe aí uma hierarquização de ter uma mais importante que a outra. Muito bem, Daiane, é isso mesmo. Não existe esse entendimento, mas se a gente for no pensamento, né, é, é, bem totalitário da coisa, de trazer que sim, o atendimento integral é isso mesmo, a gente tende a marcar que todas são verdadeiras. Mas não tem essa coisa de uma diretriz ser mais importante da outra. Não, estão todos ali no mesmo nível de importância, inclusive no mesmo nível de importância propriamente dito de sua implementação, tá certo? Então, como resposta, apenas as afirmativas 1 e 2. E aqui eu trago, né, o artigo que trata principalmente disso, que é o artigo 198. O artigo 198 fala das diretrizes do SUS, que são essas três: descentralização com direção única em cada esfera de governo. Existe, por parte de alguns candidatos, a dificuldade de entendimento da letra da lei. Essa descentralização que ele está dizendo, com direção única em cada esfera de governo, é de que existem os seus representantes para cada esfera. No município, quem está representado pelo município, o Estado, né, e a União. Cada nível de governo tem ali a sua descentralização efetuada. A outra diretriz que nós falamos foi o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. Algumas questões podem trocar essas palavras, como atividades de recuperação, atividades de promoção da saúde, né? E a gente já fica ciente que são atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e, por fim, também a participação da comunidade. Em nenhum momento do texto está expressando que um é mais importante que a outra. Ele apenas descreve e aí está o gabarito da nossa questão, item D, tá certo? Outra questão muito tranquila da FGV, né, que vai trazer uma questão de conceito, né, desses nossos termos, nossos princípios, princípios doutrinários, princípios organizativos, qual a diferença entre o princípio doutrinário e organizativo, né? E aí ele traz a redefinição das funções e das responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução político-administrativa do sistema de saúde se concretiza com a transferência do poder de decisão e dos recursos do nível federal para o estadual ou municipal. Está falando da transferência, né? Está falando de condução, está falando aí de redefinição, uma reestruturação. Segundo as diretrizes do SUS, esta redefinição está diretamente relacionada ao princípio da, e aí, universalidade, integralidade, descentralização, hierarquização ou regionalização. Pessoal aí falando letra D, aliás, letra C. Então, são princípios, são conceitos básicos, né? Como a gente já viu, até que é cobrado no edital, conceitos básicos, né? Relacionados ao Sistema Único de Saúde, e porventura algumas pessoas podem se confundir. Mas e aí, pessoal, eu peço para que vocês grifem, né, no enunciado da questão, as palavras gatilho, né, os disparadores, para que a gente volte a nossa atenção. Sempre que a nossa questão falar em redefinição, reestruturação, a gente está falando de descentralização, não é verdade? Quando nossa questão fala desse tipo de reestruturação,
fala de recursos, de condução política administrativa, nós estamos nos referindo à descentralização. Muitas pessoas se confundem com regionalização, que por sua vez se trata de uma delimitação de território. A universalidade nós estamos nos referindo ao acesso. A integralidade nós estamos nos referindo também em duas perspectivas. Nunca se esqueçam disso. Uma integralidade em ver o paciente, o cliente, o sujeito em sua totalidade, né? Ver bem mais do que o seu aspecto de doença, ver ele como um todo, e também a sua integralidade no que diz respeito à assistência em saúde como um todo, né? Ele ter acesso a todos os serviços de saúde, desde o nível básico ao nível especializado. O conceito de integralidade perpassa por esses dois entendimentos, certo? A descentralização, que é o nosso gabarito da questão. A hierarquização é que ocorre de modo hierarquizado, né? O município atende às prerrogativas do Estado, que atende às prerrogativas da União. E a regionalização, como a gente falou, se diz respeito a essa delimitação territorial. Tá certo? Uma questão muito tranquila, muito fácil mesmo. A sétima questão. Para que o conjunto de serviços de saúde, públicos e privados, contratados ou conveniados de um dado território, atue como uma rede hierarquizada, é fundamental que, letra A, todos os serviços pertencem à mesma esfera de gestão. Letra B, que seja implantado o prontuário eletrônico do paciente único. Letra C, que sejam estabelecidos mecanismos e fluxos de referência e contrarreferência. Letra D, que se normatizem todos os procedimentos e atendimento médico de enfermagem. E letra E, que seja criado um conselho consultivo de regionalização. E aí eu peço que vocês me digam qual a alternativa que vocês acham que seja. Quando a gente fala de rede hierarquizada, nós estamos falando de uma referência, de uma contrarreferência, né? Estamos falando aí C. Oi? Letra C. Ok. Fluxo de referência e contra-referência, quando se trata de mudança de assistência, professor. Por exemplo, eu atendo um paciente na atenção básica. Lá, eu não posso resolver o problema desse paciente, então vou transferir para um hospital, mesmo sendo de pequeno porte. Mas Isso, quando há essa mudança, esse fluxo de referência, eu estou na rede hierarquizada. sim. Hierarquização. Isso. Heleninha que está falando, é porque eu não consigo. Isso, Leninha. Ok, Heleninha, é isso mesmo, obrigada, viu? Quando a gente fala do termo hierarquização, a gente está se voltando para esses vocábulos mesmo, referência, contrarreferência, entender que, por exemplo, aquele paciente que não pode ser atendido pelo um equipamento do município, ele vai para um equipamento do Estado, né, possivelmente, e aí por isso que a letra A está incorreta, em que diz que todos os serviços pertencem à mesma esfera de gestão. Não, é justamente isso, né? Quando o município não consegue comportar aquele nível de atenção, o paciente pode ser referenciado para outro nível de atenção, que seja implementado o prontuário eletrônico do paciente único. Em nenhum momento se fala sobre a implementação do prontuário eletrônico do paciente, nesse quesito aqui, que a gente está avaliando hierarquização. E a letra C é o nosso gabarito, tá? Muito tranquilo, muito objetivo. A FGV também tem esse perfil, né, de cobrar as questões de maneira mais objetivas também. E por fim, nós temos, aliás, a penúltima questão, nós temos que as ações de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, que são responsabilidades comuns à União, Estado, Distrito Federal e municípios são. Então, aqui ele está dizendo o quê? Lá, aqui ele está exigindo da gente um conhecimento da Constituição, em que no seu artigo, aliás, da Lei 8080, em que lá nos artigos 15, 16, 17, 18 e 19, estão descrevendo quais as competências de cada ente desse. O que é competência? Primeiro, de todos, né, que ele está pedindo. Será que formar consórcios administrativos intermunicipais é competência de todo mundo? Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro é competência de todos esses entes?
Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição também é de competência de todos. Definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária. Todos fazem isso. E elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Então, a pessoa, de repente, pode estar um pouco perdida e fala, onde é que eu vou estudar isso? Então, nós vamos encontrar isso na Lei 8080, nos artigos 15, dos artigos 15 ao artigo, perdão, pessoal, dos artigos 15, 16, 17, 18, 19, tá certo? Então, letra A, formar consórcios administrativos municipais, é o artigo 18, que fala aí da competência, né, de todos, o que é comum para tanto a União, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, que são as competências comuns, competências solidárias. Essa formação de consórcios administrativos intermunicipais é de competência apenas do município, que está descrito no artigo 18, certo? Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros também é uma competência municipal, que está descrito no artigo 18 da Lei 8080. Formular e avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. O que é que vocês acham? Eu já estou dizendo que não é, mas vocês acham que é de qual ente federativo? Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. O que é que vocês acham? Eu não estou conseguindo ver o bate-papo. Carla, você acha que essa letra C seria da União? Competência do município. Bom, falei agora há pouco, né, quais são os artigos 15, 16, 17, 18, que descrevem, né, as competências de cada ente. O artigo 16 trata justamente da competência da União. Então, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição é competência da União, tá certo? Apenas União, tá bem? A letra D, definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária, também é competência da União. E aí o nosso gabarito, que é a elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Todos os entes... Deixa eu só ler aqui esse comentário, viu, Carla? Esses verbos são bem da União. Isso mesmo. Isso mesmo, Carla, bem lembrado. A gente consegue, primeiro que é muito exercício, né? Muita resolução de questões. Mas a gente consegue nortear qual a competência de cada ente, a começar pelo verbo. Por exemplo, formular, avaliar, apoiar, são verbos, né, mais teóricos. Então, é essencialmente de competência da União fazer essas formulações, essas avaliações, assim como definir, coordenar, né, o sistema de vigilância sanitária também é de incumbência da União. Já aqueles verbos de execução propriamente dito, a gente vai estar ali tanto na competência do município quanto na competência do Estado, né? Então vejam que há que se ter essa atenção voltada para os verbos, né? Mas essencialmente é isso, ter a atenção voltada para os verbos e a leitura desses artigos. O 15 da Lei 8080, que trata das competências comuns a todos esses entes. O 16, que vai tratar das competências da União. O 17, que vai tratar dos estados e Distrito Federal. E o 18, que trata das competências dos municípios. Tá certo? Alguma dúvida nessa questão? Carla acertaria todas, né? Muito bem. Então, Ingrid, de onde é mesmo que eu vou encontrar esses artigos? Lei 8080/90, tá bem?
Seria tranquilo, né, Carla? Bom, e agora a nossa última questão, né, que trata também nesse estilo de resolução de assertivas, né, 1, 2 e 3, VOF, também é bastante cobrada pela FGV. E aí nós temos, sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei 8080/90, assinale V para afirmativa, né, e F para falsa. E aí, a primeira, executar serviços de vigilância sanitária. Prestem atenção ao verbo, como o Carla aqui bem colocou, né? A gente pode aí ter uma atenção voltada para o verbo e pode nos auxiliar na resolução da questão. Executar, então seria verdadeiro. Vamos lá, Carla? Isso. É um verbo bem predizente, né, do que é de incumbência do Estado e do município. A questão está pedindo o que é de competência do município, então nós temos que sim executar serviço de vigilância sanitária é de competência do município. A outra, estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Então vejam o verbo, vejam a amplitude, né? Ele está falando de portos, aeroportos, está falando de algo de uma dimensão muito maior, que é uma dimensão nacional, e aí nós temos que é uma competência da União, né? Está previsto lá no artigo 16 da Lei 8080. Ok? O terceiro, formar consórcios administrativos intermunicipais. O que é que vocês acham? É de competência do município? Acho que está bem tranquilo essa, né? Isso mesmo, Germana, Carlos Jefferson, é sim de competência do município formar. Talvez tivesse errado se ele colocasse formar consórcios administrativos interestaduais, né? Como ele está falando do âmbito do município, obviamente está correta, consórcios administrativos intermunicipais. Então, pessoal, isso foi só um apanhado inicial, né, para a gente ter um entendimento do que é que a nossa banca tem aí cobrado, qual é a forma que ela tem cobrado, tem trazido questões voltadas para um nível alto, para um nível intermediário, para um nível fácil. Vejam que é foco da banca também os assuntos voltados para a gestão, instrumentos de gestão. Ele quer esse domínio por parte do candidato, né, que o candidato tem aí um domínio mínimo que seja, e isso nós vamos estar nos debruçando durante os nossos encontros semanais, tá? E aí eu finalizo aqui agradecendo a atenção de todos, já me disponho, mas antes trago só essa reflexão, né? É justo que muito custe o que muito vale. É um concurso que é o concurso dos sonhos de muita gente. Então, se um sonho é grande, existe também grandes esforços, né? Então, sejamos persistentes e continuemos firmes aí nesse caminho da nossa aprovação. Que nesse caminho a gente segue alguns âmbitos, sabe, imprescindíveis para essa nossa aprovação. Primeiro, a leitura do nosso edital. No nosso primeiro encontro de hoje, eu trouxe informações básicas que todos nós devemos saber, né? O perfil da nossa banca, quem é a nossa banca, um domínio ali do que está de fato no edital. Lembrando que teve uma atualização ontem, não sei se vocês souberam, foi lançado uma atualização do edital no que diz respeito à definição de algumas prerrogativas para a investidura de alguns cargos, né? Foi muito criticado, porque como é que se faz, né, uma correção dessa, mas enfim, tá lá, releiam o edital, né, se apropriem bastante, vejam o que a gente trouxe hoje, o que é que faz basicamente o perfil da nossa prova, quantas questões são, né, qual a que merece a nossa atenção, que, claro, SUS merece nossa atenção, informática, matemática, português, mas o que vai aí nos ajudar bastante é a nossa específica, né? Organizem-se, priorizem aí as suas horas de estudo, tenham aí como norte resolução de questão, é uma questão de otimização do tempo, talvez não dê tempo a gente olhar a letra de cada lei, a letra de cada política de saúde, por exemplo, mas nós vamos resolver questões e entender qual a forma que a banca conduz, né, o nosso raciocínio, o que é que ela exige de nós,
E, por fim, não menos importante, o nosso preparo emocional, o nosso exercício diário, né, de estar aí reconstruindo forças, de estar reconstruindo aí motivos para estudar. A gente não tem vivido tempos fáceis, a gente tem vivido tempos sombrios, de muitas mortes, muitas perdas. Isso nos afeta de alguma forma, mas é preciso seguir, né? E é isso que eu também costumo dar esse cuidado ao nosso estudante, ao nosso candidato, tá certo? E aqui tá o contato meu, contato telefônico, né? E o e-mail, caso queiram algum material. Eu estou aqui tentando olhar o bate-papo. Caso tenha alguma dúvida, né? Estou aqui à disposição. Encerramos um pouco dentro do tempo, às 5, né? Às 5 horas, 17 horas e 1 minuto. E é isso, pessoal. Agradeço mesmo. Não deu para a gente ver tudo pelo tempo, mas deu para a gente sentir um gostinho do que é a banca FGV, né? Deixa eu só tirar aqui minha apresentação. Voltar para cá. E é isso, tá, pessoal? Alguma dúvida? Olha, o pessoal perguntando o desconto, Leonardo. Deu desconto para esse povo, é um povo tão participativo, tão querente, né? Com a sede realmente de fazer parte da lista dos aprovados. Mas Leonardo é um profissional que se preocupa também com isso, né? De trazer vocês para juntinho da gente, da melhor maneira. E é isso, pessoal. Agradeço enormemente a participação de vocês, tá? Oi, Ingrid, tudo bem? Tudo bem.